Portanto, o homem deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Hoje o assunto aqui é casamento. Não se preocupe, você que é casado, bênção. Você que não é casado, sonhe. E já aprende desde já um pouquinho a gente conversar junto sobre o que a Bíblia tem para falar um pouquinho para a gente a respeito do casamento. E por que isso é importante hoje? E especialmente a gente falar um pouco sobre esse assunto e ler esse versículo. Portanto, deixará o seu pai e mãe. O homem deixará o seu pai e mãe, se unirá à sua mulher e será uma só carne. Por causa de duas afirmações nesse texto. E essas duas afirmações vão levar a gente para a gente refletir sobre outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Porque normalmente a gente pega sobre casamento, pega esse texto e a gente vai falar sobre duas coisas importantes. Primeiro, o casamento entre um homem e uma mulher. A definição aí sobre a heterossexualidade do casamento. Ponto. O segundo ponto é, deixará o homem a sua família, né? Se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Dois pontos aí. A heterossexualidade e o sexo depois do casamento. Beleza? Acabou o sermão. Às vezes eu sinto, gente, de coração, que parece que é o nosso discurso, ou discurso cristão a respeito do casamento, ele termina aqui. Não, por favor, que essas duas coisas não sejam importantes, porque são. Mas parece que termina por aqui, ou seja, não há nada, no momento que eu afirmo essas duas realidades, não há nada mais a dizer a respeito do casamento. É como se eu dissesse assim, ó gente, cumpriu essas duas realidades? Beleza, vão para suas casas, no máximo, compareçam domingo à igreja, até os 50 anos de idade. Olha, transem pelo menos uma vez por semana, depois de 50, esse é relativo, depois de 60, você ensina pra gente. Tem um fim de semana juntos aí, por ano, anualmente, não adulterem, pronto! Tá resolvido, tudo que se tinha para dizer a respeito do casamento tá dito. E eu não acho que é por aí. E talvez você que não se identifique com o cristianismo, olhe para isso e diga assim, olha, com exceção de ir à igreja, tudo que foi falado a respeito do casamento que você disse aí eu faço. Que diferença faz? Eu tenho amigos, inclusive a pessoa às vezes diz, você talvez pense isso, que não tem religião nenhuma, talvez você mesmo, e que tem até um bom casamento. Por que eu preciso ter uma visão cristã a respeito do casamento e que, inclusive, a minha compreensão é exatamente isso que você falou. Heterossexualidade, a questão da sexualidade, olha a questão da monogamia, de adulterar, da frequência sexual. Isso tudo eu faço. Maravilha, não tem mais nada para dizer a respeito do casamento e não é verdade. O que vai marcar, meus queridos e minhas queridas, o grande diferencial a respeito do casamento é isto aqui. E não estou querendo dizer o seu ouro, ou aquilo, ou o seu anel em si mesmo, mas essa palavrinha que deu o nome a esse anel, que se chama aliança. Esse é o grande diferencial do que Deus pretende falar para o ser humano a respeito do casamento. E essa palavra aparece linkada com o casamento, especialmente em dois textos. E eu quero pedir para você abrir um. E para isso você pode levantar a sua mão. A gente vai abrir Malaquias 2,14. A gente vai entregar uma Bíblia para você, aberta aí nesse texto. Tá? É só você pegar o marcador de Bíblia, que está aí, né? O marcador de livro. Você abre, você vai ver que já está no livro desse profeta, desse homem chamado Malaquias. O capítulo é o 2. Que é o número grande, e o versículo, que é o número pequeno, é o 14. A gente vai ler isso. E esse é um dos textos onde o casamento é colocado nesses termos da aliança. Tão importante para a gente compreender o que Deus tem para dizer para a gente a respeito do casamento. Malaquias 2,14 diz, mesmo assim, perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tem desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e mulher da tua aliança matrimonial. Malaquias 2,14. Leia comigo, acompanhe comigo, eu vou ler para vocês um outro texto, você não precisa abrir, que está em Provérbios 2, 16 a 17. Para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com o seu Deus.
Tem um livro muito interessante sobre casamento, Deus, Casamento e Família, de Andreas Kostenberger. Ele vai falar sobre o assunto. Ele afirma, ele e tantos outros escritores e gente que analisou a Bíblia, de que realmente a palavra aliança é a que vai definir melhor a relação que Deus tem para falar entre um homem e a mulher na sua relação de casamento. E por que a gente precisa reafirmar, aí sim, essa história da aliança no tempo que a gente vive hoje? Porque, especialmente, casamento é visto hoje de duas maneiras. Primeira maneira, ele é visto a partir da relação do contrato. Primeira delas, no nosso tempo, casamento é visto da relação do contrato, que é a parte mais legal da história. Legal não maneiro, legal de direito, né? Legal não de maneira, legal de direito. Porque quando você para pensar, tem uma diferença. Temos muitos advogados aqui hoje. Muitos mesmo. E aí, aliás, essa igreja aqui tem muito advogado e engenheiro. Sempre quando eu faço alguma afirmação sobre uma dessas áreas, eu tenho que consultá-los primeiro. Mas você reparou, se você já foi a um casamento diante de um juiz de paz, as perguntas que são feitas não são as mesmas que você já viu quando você foi ao casamento numa igreja. Não é verdade? Não são as mesmas perguntas. O juiz de paz não diz, você promete amar para sempre esta mulher ou este homem? Essa pergunta, ela está inserida ali? Não. Você promete amar essa pessoa? Amar. Essa pergunta está inserida ali? Também não. Você promete ser fiel a essa pessoa? Essa pergunta está inserida ali, está colocada pelo juiz de paz? Não, porque de fato essas coisas não interessam, em primeiro lugar, ou não estão no cerne do contrato de casamento entre um homem e uma mulher. Como eu disse, por favor, gente, quando você analisa apenas pela relação contratual. O juiz não vai perguntar quais são as suas reais motivações com esta menina, moço. Quais são as suas reais motivações com esse menino? É do foro íntimo. Olha, eu quero casar com essa mulher porque essa mulher é minha vizinha. A gente vai dividir, sei lá, o IPTU junto. E é isso. Tá bom. Assina aí. Tá casado. Qualquer motivo serve, desde que aí, obviamente, seja da sua livre e espontânea vontade, você não esteja coagido, você já não esteja casado e todas as outras questões que aí sim interessam ao Estado brasileiro para saber se você quer ou não casar com este homem ou com essa mulher. E estamos interessados nessa questão depois dos bens, dos bons tratos, também da provisão básica ali para a família, porque aí no caso não é só marido e mulher, mas depois que você vai ter filho, a questão da família também é importante para a provisão ali, do sustento daquilo ali. E outras questões que para a gente talvez não sejam as mais caras, as mais importantes. E aí, olha comigo, provavelmente, deixa eu adivinhar seu pensamento. Você está ouvindo tudo isso e fala assim, cara, o que falta nisso, a realidade toda da visão do casamento como contrato, é uma palavrinha assim boba, chamada amor. Falta aquela química, falta aquele arrepio, falta aquele sentimento bom, né? Porque isso é amor. A visão apenas do contrato, ela exclui, na nossa cabeça, você provavelmente pensou isso na medida que a gente falou, essa palavrinha aí de 4 letras tão importante, amor. E aí que eu acho, gente, quem já participou da reunião de casais sabe que a gente vai ter uma reedição dessa fala, até falei isso com vocês, porque isso é muito importante. Aí está o nosso calcanhar de Aquiles, como latinos, brasileiros, pós-modernos que nós somos. A definição do que é amor. Porque a nossa tendência é achar, primeiro, que a ideia do contrato ela é muito anti-casamento, é a nossa tendência, e a gente cada vez mais entender a relação de casamento como uma relação romântica. Não é verdade? A nossa visão latino-brasileira, pós-moderna, ela acha inclusive boba toda essa questão contratual e ela vai entender, ela vai entronizar um negócio chamado sentimento de amor. E entenda bem, gente, por favor, a minha fala aqui não é contra o romance. Se eu fosse, eu seria um hipócrita. Porque eu sou um romântico inveterado. Amém, a irmã lá no fundo? É minha esposa, gente, pra você que tá visitando a gente, tá? Importante dizer isso, né? Falou, pastor faz cantada na mulher na hora do culto. É a minha mulher, tá?
Dia 12 de junho está chegando, gente, se prepare para isso, faça aí uma coisa muito especial, não é só para sua namorada, é para sua esposa, para o seu marido e tudo. A questão é que definir o relacionamento, o amor, como uma questão puramente ou exclusivamente romântica, como nós, brasileiros, latinos pós-modernos, temos a fazer, ela coloca em primeiro lugar não a relação, mas o meu sentimento, ou a minha paixão. E vamos confessar, gente, esse é o nosso paradigma da relação amorosa. Ela é linda, ela é incrível, ela é intensa, enquanto existir o fogo em mim. Qual é a frase clássica que eu acho que moldou um pouco das nossas relações amorosas? Frase clássica, ou o poema clássico que termina com uma frase clássica. De tudo, você já vai começar, alguns de vocês já vão reconhecer, de tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Disse Vinícius de Moraes, o homem que casou 9 vezes. Que seja eterno, ou que seja infinito enquanto dure, talvez seja um grande resumo da nossa visão intrínseca como latinos, brasileiros e pós-modernos que nós somos a respeito do amor. A gente acredita na intensidade, a gente acredita no fogo, a gente acredita no sentimento. E isso é bom, a gente vai ver que a gente não vai rejeitar tudo isso. Mas o problema é que quando a gente coloca tudo isso como o rei da relação, a gente vai perceber que o sentimento ele é um déspota, um tirano. Uma música romântica, gente, para pensar, uma música romântica não é, olha, quero me comprometer com você, mesmo quando as coisas estiverem mais, os sentimentos não existirem, porque tenho uma aliança contigo. Eu que inventei isso, tá, gente? Isso não é uma música romântica. Se o cara cantar isso, pode ser com aquele ritmozinho de pagode ridículo, desculpa os irmãos que gostam, mas você não vai gostar. O que a gente gosta com relação romântica? É avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você, futebol sem bola, fio sem frajola, sou eu assim sem você. Vocês tiraram, minha irmã? Eu ouvi daqui, tá? Ouvido de tuberculoso. Ouvido de tuberculoso, eu também ouvi isso. Você fala muito alto, cara. Você fala muito alto, eu também ouvi isso. Gente, eu tô ouvindo tudo daqui. E a emoção do nosso amor não dá para ser contida. A força desse amor não dá para ser medida. Amar como eu te amo só uma vez na vida. Esse é Roberto Carlos. Intensidade. Definição de romance, de amor, segundo a nossa cultura. Intensidade, incompletude de vida. Eu tinha uma vida incompleta até encontrar você. E o amor é quem vai dar jeito na nossa vida. Não é? Finalmente, qual o filme romântico que nos comove? É normalmente aquele cara fracassado, aquela menina fracassada, né? E esse vai ver, é a reedição de 494 mil filmes que encontra uma mulher que dá jeito nele, encontra um homem que dá jeito nele e a vida dele sai de fracassado para uma coisa absolutamente sublime e leve. É isso que nos move, porque a vida dele era incompleta, não tinha sentido, não era intensa, até ele encontrar o grande amor da vida dele, ou ela encontrar o grande amor da vida dela. E o complicado, como eu disse, é que a gente fica entronizando esse feitiço chamado sentimento. Quer ver outra? Se eu chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Isso faz pra gente todo sentido na nossa cultura. O importante é a gente sentir as emoções do momento. Você que é casado,
Você já acordou um dia, olhou para sua esposa e não sentiu vontade de cantar "Eu te amo" e vou gritar para todo mundo ouvir? Qual é a vontade de cantar? Eu não estou aqui para sofrer. Vou sentir saudade para quê? Quero ser feliz. Bye bye tristeza, não precisa voltar. Muitas vezes é esse o nosso sentimento. É isso que a gente gostaria de cantar para minha esposa. Não no caso eu e da Rafaela, porque isso nunca aconteceu, obviamente. Né? Nós somos um casal alienígena a essas coisas. Mas como eu disse, quando a gente coloca o sentimento no trono, a gente percebe que ele é assim, esse déspota. Ele diz pra gente: faça o que eu quero e você será feliz. Me desobedeça e a sua vida será uma miséria. Aí não tem espaço para compromisso. Quando a gente coloca o sentimento como o trono de tudo. Faça o que eu quero. Que é isso que ele diz, ó, me obedeça. Se você estiver sentindo, faça. Se isso estiver intenso, cumpra. Se isso, vamos deixar o amor acontecer, né? E todos esses clichês. Vai, que a sua vida vai ser muito boa. E por isso vai colocando não a relação em primeiro lugar, mas o sentimento que dela advém. Então o interesse não está no outro. O interesse, no fundo, ele está em quem? Em mim mesmo, na minha felicidade. Estou fazendo amor com outra pessoa. Mas é de você que eu gosto, né? Essa música tão teologicamente maravilhosa. Cara, eu tenho esse sentimento, eu fui fazer amor com a pessoa, mas é de você que eu gosto. Ainda tem essa coisa terrível. E você sabe que eu tenho concluído? Que eu acho que é a conclusão mais bíblica, que todos nós queremos um pouco do casamento como contrato, sim. E todos nós queremos o casamento como romance, sim. E eu acho que todas essas coisas são importantes, as duas, desde que elas estejam subjugadas ou debaixo do conceito bíblico de aliança. O romance, ele é bom, muito importante, mas desde que ele esteja submisso à aliança. O contrato, ele é muito importante, ele é muito bom, quando submetido ao conceito de aliança, ou seja, inserido nesse contrato o conceito de amor, inserido no conceito de amor o conceito de contrato ou o conceito de compromisso. Agora imagina que seria um casamento sem contrato, que é muita gente, parece ser uma coisa positiva nos nossos dias, mas fica a ideia de que é bom a gente estar sem estrutura. Amanhã eu posso ir embora da sua vida como se absolutamente nada tivesse acontecido. Muita gente, a ideia de se juntar e de se unir sem casamento, dá essa ideia de que, olha, vai ficar no fundo vai ficar mais fácil da gente se separar. E dá sempre aquela ideia de, olha, eu já estou pensando na separação. Eu já estou pensando que isso pode não dar certo. Portanto, vamos fazer de um jeito que a saída seja limpa. Eu digo para você amanhã, não quero, acabou. Não tem nada que nos prenda a nos ligarmos, a mandar um WhatsApp para o outro no dia seguinte, desde que você pegue as suas coisas e eu pegue as minhas. Não tem isso. E eu não preciso prover nada para você. Não preciso garantir o básico. Marido e mulher, eu posso deixar você no frio e eu estou aqui na minha casa. A relação é essa. E eu sei que não é um papel, entenda bem, que formaliza tudo isso, que garante tudo isso, mas ele nos responsabiliza certas coisas. A gente não faz isso com as pessoas? Me manda um e-mail. Para quê? Porque eu quero formalizar essa tua proposta. A gente diz isso para os nossos contratos, porque às vezes diz, não, eu te disse isso no telefone, não, eu te garanti isso. Não, eu falei que ia chegar a tal hora. Me manda um e-mail. Aí diz a hora, o preço, tudo, as condições... Porque tá escrito, está no contrato. E não como se isso fosse, você fosse esfregar na cara da pessoa. Não é isso. O Tim Keller vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu achei muito interessante a fala dele. Ele diz o seguinte, olha, na perspectiva bíblica, a relação ela é mais íntima porque ela é legal. O vínculo legal, ele diz, tira a obrigação de todos os dias ter que provar alguma coisa. Cria um espaço de segurança onde os dois podem se abrir e revelar a sua real identidade. Eu achei fantástico isso. A gente está debaixo da estrutura. Olha, a gente está aqui comprometido pro resto da vida. Nós estamos nesse barco juntos. Não tem portas, não tem escapatória. A gente precisa se amar. E outra coisa, eu não preciso mais fingir para você quem eu sou.
Aquela velha história, aquele filme é bonitinho, mas é terrível também. Como se fosse a primeira vez. Ai, que bonito aquilo. O filme dá uma lição pra gente que todos os dias eu tenho que conquistar minha esposa. Que legal. 2 horas é legal pra caramba o filme. Agora pensa, 365 vezes ontem teve um casamento lindo, lindo, lindo do seu Francisco, da dona Miriam. Seu Francisco está ali, eles estão juntos há pouco tempo, né, seu Francisco? 51 anos. Sou muito ruim de matemática, mas 51 vezes 375, você imagina o esforço desse homem. 375 vezes 51, conquistar a dona Miriam e vice-versa. Não dá. É bonito, como eu disse, é bonita essa história do como se fosse a primeira vez, mas ela é irreal e ela é estressante. Chega uma hora que eu falo assim, amor, eu te amo e você me ama, a gente vai se dar bem, eu não preciso mais provar para você quem eu sou, você não precisa mais provar quem eu sou, nós estamos contratados juntos pro resto dessa vida. Aí você fala assim, mas isso nos obriga a uma relação muito ruim, sem espontaneidade. Peraí, eu não falei um contrato só pelo contrato. Cadê o amor ou o sentimento, o romantismo nessa história? Ele também está ali presente quando a gente está debaixo do conceito de aliança. É como se fosse lei e graça. Imagine o casamento sem romance, sem sentimento. Muito tempo atrás eu vi um filme que tem para mim uma das falas, dos discursos mais terríveis sobre casamento. A Fita Branca, um filme alemão. Ele vai falar de um povoado alemão, um filme preto e branco, e tem uma cena onde o marido vai dizer o que ele realmente acha da esposa, e ele está debaixo de um contrato, né, legal, e num tempo, o filme é pré-Segunda Guerra Mundial, ele é passado, onde o divórcio não era visto da maneira como é vista hoje. Não que a gente tenha que celebrá-lo, mas ele é uma coisa socialmente possível hoje, apesar de biblicamente ter as suas várias restrições, mas socialmente não tem praticamente nenhuma, né? Os dois querem, tá bom. E naquele tempo a coisa não era assim. A visão do que seria o homem, a visão do que seria principalmente a mulher se ela se divorciasse era terrível. Ou seja, tá debaixo desse contrato, atura. E a fala que o marido faz para a mulher é uma coisa quase que indizível aqui para vocês. De que eu desprezo você. Eu não sinto nada por você, eu sinto nojo de você. E ele fala isso para a esposa com a maior tranquilidade que poderia existir. Porque ele sabe que ele está debaixo de um contrato chamado casamento. Para ele não interessa se eu tenho que conquistar essa mulher ou não. Ela está aqui, tudo que eu estou te dizendo. Peraí. Não é esse o sentido que a gente tem, quando a gente exalta o conceito de contrato também na importância. Mas quando as duas pessoas de fato se amam, que bom, nós estamos no mesmo barco e podemos parar de fingir um para o outro, parar de ser aquele que a gente não é, porque a gente vai poder se amar no resto da nossa vida e poder, sem máscara, mostrar a nossa intimidade. O conceito da aliança, ela envolve isso, a responsabilidade e os sentimentos, supra isso tudo. Lembra o texto de Malaquias e lembra o texto de Provérbios? A Malaquias vai dizer, a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. A ênfase aqui, que o casamento é uma aliança entre duas pessoas do sexo oposto. Aí a aliança entre as pessoas. E o texto de Provérbios vai falar da outra relação, da aliança entre a pessoa, o casal e Deus, que abandona o companheiro da tua mocidade e esquece da aliança que fez com o seu Deus. E é isso, essa ênfase. Ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de aliança e de compromisso com a minha esposa, e eu tenho uma relação de compromisso com o meu Deus, na mesma definição do que é de fato um casamento. E o Keller vai falar isso, a relação é lei e amor. A perspectiva bíblica, como eu disse, diz, é íntimo, e por isso é legal, a gente está junto, isso vai fazer, a gente vai fazer isso dar certo. E não vai deixar o sentimento ditar. Nós estamos debaixo de uma lei. Louvado seja Deus por isso. E o amor real, ele tem um desejo instintivo, diz o Tim Keller, de permanência. Ele vai citar o texto de Cantares, muito bonito. Então não é uma coisa tipo assim, olha, eu tenho que estar debaixo dessa lei. Não, eu desejo estar com você. Olha o que Cantares diz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, a paixão tão inflexível quanto a sepultura, a sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. As muitas águas
não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Quem fala isso é um homem apaixonado, não é verdade? Caramba, esse amor é forte como a morte, né? Me põe como selo sobre o teu coração. As muitas águas não podem apagar esse amor. Ao mesmo tempo, a Bíblia também exalta essa coisa do romance, do sentimento. Ela só não entroniza. Ela só não coloca ele como um lugar de ditador que você sabe. Quando você colocou, a sua vida foi pro buraco. Pensa nisso, esquece casamento. Pensa nas relações de compromisso, de sentimento e de compromisso junto. Ou seja, eu só vou comer aquilo que eu quiser. Ninguém vai ter saúde. Eu só vou acordar, eu só vou fazer parte do meu trabalho quando eu tiver afim. Você vai ser demitido. Eu só vou à faculdade quando eu tiver vontade. Você está até hoje no primeiro grau. Nem na faculdade chegou. Porque tem certas coisas com a gente se compromete mesmo em fazer e não coloca o sentimento como a razão de tudo, porque ele sabe que ele vai levar necessariamente a gente para o buraco se ele for o centro disso tudo. Lei e amor. Isso define esse conceito maravilhoso e incrível sobre aliança. A gente está junto, a gente não vai se separar. E a gente está junto porque a gente se ama, a gente vai fazer esse negócio dar certo. Quais são as outras características do casamento, da aliança? Eu vou dividir essa mensagem em duas. Não se preocupe, eu tenho mais 6 coisas para falar, mas só vou falar de 2, se der. E eu quero citar, mais uma vez, a partir desse livro aqui, do Deus, Casamento e Família, que ele cita essas 5 características. Eu estou aqui realmente copiando, para ninguém dizer que é plágio, porque eu achei muito interessante passar isso para vocês. Primeiro, uma das características é a permanência do casamento. Mateus 19:6, assim não são mais 2, mas uma só carne, porquanto o que Deus uniu, o homem não separe. Então, uma característica da aliança não é mais só aquela questão que eu falei para vocês, né? Heterossexualidade e o sexo só depois do casamento, pronto. Não, a aliança é mais do que isso, tem a ver com lei e amor, e essas características de permanência. Ninguém casa para divorciar, dizem. Mas hoje a permanência ela é subjugada pelo sentimento. Que seja eterno enquanto dure. Infelizmente. E a característica do casamento é a sua perseverança, ela tem a ver com uma história interessante que o Tim Keller vai falar no seu livro. Ulisses e as Sereias. Ele diz: sabendo que os marinheiros iam passar pelas sereias, ele pôs cera nos seus ouvidos e os amarrou no mastro. Isso manteve os marinheiros firmes. Ele aplica: os votos nos amarram no mastro, até que a mente recobre a clareza e você comece a entender melhor as coisas. Que interessante. Quando o sentimento acabe, coloque cera nos ouvidos, se amarre no mastro e diz: eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer acreditando na permanência desse casamento, porque isso é a característica dessa aliança que Deus propôs pra gente. Não é fácil, gente. Como ele diz, é interessante, olha a comparação, ele fala do Ulisses e as sereias, ou seja, existe um encanto de sair, que não é só o encanto da infidelidade, não é só esse, apesar de também estar inserido, é o encanto da falsa liberdade, que chega um momento que você olha assim, cara, eu estou restringindo minha vida por causa disso. A gente conhece gente que, depois de filho, percebeu que era melhor abandonar a casa. E começou a fazer uma certa conta emocional mental, de que agora não vai poder acordar na mesma hora, de que não vai poder ter os mesmos tipos de fim de semana, que vai passar por algum tempozinho de sacrifício e, poxa, então se eu dividir isso com a minha esposa vai ser melhor. Que maneira que eu divido? A gente se separa. Ela fica uns dias, eu fico outro. E sai fora dessa relação. E essa sensação não é apenas a questão dos filhos, mas da própria relação do casamento. Porque a pessoa acha que eu vou ter uma liberdade. Existe um olhar para a janela que parece que o encanta e o seduz, e o homem e a mulher olham e falam assim, talvez a vida de solteiro tenha um encontro muito mais interessante. Vai pelo canto das sereias e abandona uma relação incrível e maravilhosa por uma curiosidade, uma sedução, uma cobiça, uma tentação, como eu disse, que não é necessariamente pela outra pessoa, mas pela uma sensação ruim de liberdade. Que não é.
Porque o amor, quando ele é verdadeiro, gente, e aí a gente tem que ser clichê, romântico e brega, ele liberta. A permanência do casamento. No dia em que as sereias começarem a cantar, se amarre no mastro, coloque cera até isso passar. E acredite, não é só uma passar humano. Com Deus, isso passa. O segundo, e aí eu termino, o resto a gente vai ver semana que vem. A sacralidade do casamento. O primeiro deles é a permanência no casamento, e o segundo é a sacralidade do casamento. Não é a compra de um carro. Não é a compra de uma casa. Que mesmo os dois tem que ser feito para a glória de Deus. Mas o casamento é uma relação muito maior. Viver num casamento é viver em adoração diante de Deus na relação a dois. Aí sim, por isso o homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aí ele diz, mas esse mistério, Paulo vai dizer, é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não é uma junção apenas de duas pessoas que têm uma vontade, não. É uma união tão completa que ela resolve ser um reflexo daquilo que Deus tem com a sua igreja. E isso pra gente é sagrado. Vocês entenderam? Que não é simplesmente, Paulo não vai falar da relação, Paulo e os escritores sagrados na Bíblia, não vai falar da relação de casamento como se fosse uma relação qualquer outra. É a mesma Bíblia que diz, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, mas o casamento tem um lugar especial, que não é sacramento, mas ele é sagrado. Tão sagrado que vai refletir a relação de amor mais bonita nas Escrituras, que é entre Cristo e a sua igreja. Esse é o grande mistério. O que eu acredito que eu tenho lido, que na verdade, você já parou para pensar, quando eu vou falar dessa sacralidade, que nenhuma analogia é tão boa quanto a analogia familiar para falar da nossa relação com Deus? Volta e meia, a gente vai falar assim, não, porque o amor de Deus, a gente vai tentar definir uma coisa. Aí você pensa, é que nem eu e meu filho. É que nem o meu filho e eu. Ou é que nem eu e minha esposa. É que nem a minha esposa e eu. Você já reparou que a analogia do amor familiar é a que melhor se aproxima, não define, mas que melhor se aproxima da nossa relação com Deus? Isso não é uma coincidência. A sacralidade da família, a sacralidade do casamento é porque ela precisa também nos ensinar e nos aprofundar também um pouco mais do que é a relação de Deus com a gente. Sempre quando eu falo de evangelho e religião, a gente fala um pouquinho sobre esse assunto. Deixa eu só fazer essa pequena digressão para a gente entender. O evangelho nos diz, né, que porque eu sou amado, eu obedeço. E a religião diz, eu obedeço para ser amado. Isso conceitualmente é muito interessante a gente ver. Mas vamos entender isso de maneira mais concreta? Transfere para marido e mulher. Olha como é que fica mais fácil. Já falei isso na classe dos novos, enfim, várias vezes aqui para você. Imagina que, olha, amor, eu tenho que fazer esse jantar do dia dos 12 de junho para você, dos namorados. Porque eu sou obrigado a fazer isso para você, tá? Em obediência a esse nosso conceito de amor, está aqui esse frango maravilhoso, esse vinho incrível e essa sobremesa que eu maravilhosamente e por respeito e contrato a você, trouxe para você fazer. Pá! Que nem filme. Ou aquele jogada de copo d'água, né? Tá certo. Eu fiz o jantar, eu trouxe o melhor vinho, eu fiz a sobremesa, eu coloquei tudo, mas faltou uma coisa, intenção. Agora, amor, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Não é obrigação, mas eu me senti impelido, porque eu te amo, a comprar um frango frito na padaria com farofa, grapete zero. Mas era o que eu tinha, era o que eu podia, porque eu amo você. Feliz Dia dos Namorados. Como é que fica mais fácil? A gente compreender a obediência, que não é a resposta, o compromisso por amor, ou o compromisso para ser amado, ou o compromisso para, ou eu fiz tudo isso, amor, para você que você me ame. Relação pai e filho, idem.
filho falar um desenho horroroso, né? E aí ele tenta fazer melhor, e ele faz um desenho que nem se compara a um desenho realmente clássico, bonito. E ele fala, papai, olha aqui, eu fiz para você. É lindo isso. Mas dizer para ele, filho, você podia ter feito um desenho muito pior. Papai vai continuar te amando. Filho, você desobedeceu. Papai ficou triste demais. Mas papai vai continuar te amando. Isso não reflete muito mais, ou nos ajuda a esclarecer muito mais a relação entre boas obras e o amor de Deus? A gente faz porque a gente ama. A gente não faz para ser amado. Meu filho pode fazer um desenho horrível. Ele pode me desobedecer, que eu ainda continuarei o amando. E porque eu continuo amando, eu o corrigirei em amor. E essa relação explica melhor, abre os meus olhos para entender o que é a relação de Deus com a gente. A minha relação com a minha esposa me ajuda a entender a relação de Cristo com a igreja. E a gente vai ver isso melhor, esse desdobramento daqui a pouco, questão de homem e de mulher, não hoje. Mas para pensar que isso tudo fala ou aponta para a sacralidade dessa relação. Ele abençoa, ele é a fonte, ele é a renovação, ele, o casamento, é uma analogia de Cristo e a igreja. E isso se torna uma constante sacralidade para a nossa vida. Cristo um dia se entregou por nós, assim como nós devemos nos entregar uns para os outros, e não é um para os outros apenas na relação de família da fé, mas especialmente na nossa relação de igreja, na nossa relação de família. Cristo um dia me viu no meu erro, no meu pecado, ele percebeu que eu era por natureza separado de Deus, ele viu que os meus pecados faziam separação entre mim e meu Deus, e nada que pudesse fazer iria conseguir reatar essa relação, mas ele me amou. E me amou de uma maneira tão grande, que veio e se entregou por mim, que se doou por mim, que morreu na cruz por mim, nesse compromisso de amor santo, nesse amor compromissado, nesse compromisso amoroso, que ele se doou pela minha vida. E me religou. E isso se torna para mim um exemplo de como eu devo viver a minha relação a dois. Aliança, lei e graça, o amor e compromisso, permanência e sacralidade. Domingo que vem a gente continua falando mais.